Bem-vindo, caro ouvinte do Fomos Invitados, aqui é o Augusto com mais um Guto Talks. E primeira vez, né, em algum tempo, como prometido, sem ser algo relacionado a jogo. E quase que foi, hein? Se você tá sabendo aí de um suposto remaster, que pode ser ou não que saia dia 21 de abril. Mas enfim, sem muita enrolação. A opinião de hoje, eu sinto que é a opinião mais impopular que eu já trouxe aqui no Guto Talks. E claro, né, você já leu o título, já viu a thumbnail, talvez você já esteja indignado por eu estar menosprezando o que pra muita gente é o melhor personagem de Dragon Ball Z, o príncipe dos Saiyajins, né, Vegeta. Mas é o seguinte, pessoal, então, quando eu era criança, né, assisti Dragon Ball ali pela primeira vez, o Vegeta era de longe o meu favorito. Aquela aura de guerreiro orgulhoso, que não se acovarda, a questão dele não ser bonzinho, né, dele ser a contraparte do nosso protagonista e tudo mais, na época até era difícil um personagem desses não ser o meu favorito, né. Posso citar inúmeros exemplos, Anakin, né, em Star Wars, o Virgil em Devil May Cry, Arthas em Warcraft, Protoman em Mega Man, a Azula até, né, que enfim, em contraste com o Zuko, principalmente, mas em Avatar. Power Rangers, então, com exceção da Força do Tempo, né, onde o Wes era o meu favorito, o vermelho, né, mas em todas as outras temporadas sempre era aquele o chamado sexto Ranger, né, que nem sempre era o sexto, mas sempre era aquele que começava mal, depois ficava bom e ajudava os caras, tipo o verde, né, do clássico, mas enfim, pode aplicar essa regra aí pra praticamente todas, né, como eu disse. Enfim, a parada é, de uns tempos pra cá eu dei uma reavaliada aí nas minhas opiniões de personagem no geral, e muitos eu sigo tendo opiniões positivíssimas sobre, tá? Inclusive todos que eu citei aqui como exemplo seguem firmes. Agora, um que não sobreviveu essa reavaliação mental foi o Vegeta. Então no Guto Talks de hoje eu queria expor, né, explicar o porquê que eu acho o Vegeta um personagem tão medíocre, tão, tipo, superficialmente bom, mas não é tão bom assim. E, enfim, né, a gente vai entrar em tudo isso. Então, sem mais delongas, bora lá. Bom, galera, como de costume eu vou dar uma resumida aqui, né, no enredo de Dragon Ball Z, particularmente, né, em um pouquinho do Super, mas nem muito. E até o de Dragon Ball, né, eu vou falar de forma um pouco mais breve do que se comparado aí com outros episódios do Guto Talks, porque eu sinto que não é tão necessário, né, entrar muito a fundo em muitas coisas que tem em Dragon Ball, né, a relação toda do Piccolo com o Gohan, por exemplo, né, não é algo muito relevante pro tópico, embora, claro, vai ser citado em algum ponto ou outro, alguma coisa mais assim, mas eu vou meio que assumir em algum grau que você está ouvindo isso, né, vai ter alguma familiaridade com Dragon Ball, e enfim, e eu vou, de novo, mas eu vou resumir ainda, só que bem mais focado no Vegeta, né, e a perspectiva dele ali dos eventos da história e as coisas que afetam ele mais diretamente. Mas então, não tem como falar do Vegeta, né, sem antes falar dos Saiyajins. Essa espécie, né, a espécie Saiyajin é a cultura deles. Biologicamente, os Saiyajins, eles têm uma paixão natural por combate, né, eles adoram luta, tipo, adoram combate, adoram situações, assim, extremas. Inclusive, isso reflete até nos padrões de romance, né, ou pelo menos de atração dos Saiyajins. É típico que homens Saiyajins sintam atrações por mulheres que se mostram ser mais intensas, né. Isso é explicado até pelo próprio Vegeta, mas fica claro que é um efeito biológico, né, não só cultural, porque o Goku não foi criado como um Saiyajin, zero, né. E inclusive a gente vai entrar nisso bastante, mas ele, né, se casa com a Titi, que aparece lá, enfim, meio que obriga ele a se casar com ela, né, pela promessa, enfim, numa luta e tal, uma parada. Então, realmente se confirma, né, esse é o caso. E, já que eu falei um pouco de cultura, a cultura não foge muito dos padrões naturais deles, não. A cultura deles é totalmente militarista, tipo, eles são meio que uns piratas espaciais, né, eles só chegam lá, destroem tudo, matam tudo que tem pela frente e não estão nem aí pra nada. Além disso, além de lutar e conquistar e destruir, né. E fisicamente eles foram bem desenvolvidos para isso, né. Há uma correlação aí, talvez, da evolução deles como espécie a esses traços que eles têm, biológicos, aí esses impulsos, né, que eles têm enquanto Saiyajins, por exemplo. Eles envelhecem bem mais tarde do que um ser humano normal.
eles passam mais tempo ali no auge da idade, né? O Vegeta explica que isso é para que eles possam lutar mais tempo. E eles também têm uma habilidade que sempre que eles chegam à beira da morte, mas eles não morrem, se eles conseguem se recuperar disso, eles ficam bem mais fortes por conta desse evento. Além, claro, né, esse talvez seja o mais chamativo, é que eles têm uma cauda de macaco. Eles são iguais, assim, um humano normal, anatomicamente, mas eles têm uma cauda de macaco e que permite eles se transformarem em macacos gigantes quando eles olham para uma lua cheia e que multiplica o poder deles também em 10 vezes. Mas, bom, acho que deu aqui para resumir legal os Saiyajins enquanto um povo, né? Mas vamos falar do Vegeta. O Vegeta, ele é o príncipe dos Saiyajins, né? Essa raça aí, como eu falei, tipo, mega militarista e conquistadora. Só que quando ele nasce, os Saiyajins, eles, na verdade, eles estão operando como parte de um império maior, né? Eles fazem parte do império do Freeza, da força aí desse imperador galáctico, desse tirano Freeza, que essencialmente chega em planetas ali, e se o planeta é habitado, ele mata a população toda do planeta, né? Ou subjuga ela, enfim, o que for mais prático para ele. E vende o planeta aí para, enfim, algum rico que pode comprar um planeta. E ele mantém a operação dele aí, esse exército galáctico dele fazendo isso. Para isso, ele recrutou os Saiyajins, né? Por eles terem todo esse perfil aí de conquistar e tal, né? Eles são candidatos perfeitos pro trabalho, né? Pro que o Freeza faz. E o Freeza, por si só, é muito mais forte do que qualquer Saiyajin. Então, os Saiyajins obedecem ele, não tem muito o que fazer a respeito. Porém, começa aí um murmurinho de que a cada 1000 anos nasce um Saiyajin que é muito mais forte do que os demais Saiyajins. E o Freeza fica sabendo desse boato, né? Ou, no caso, dessa lenda, desse folclore, né? Dessa mitologia que os Saiyajins têm entre eles. E ele se sente ameaçado com isso, ele tem medo, né, desse suposto Super Saiyajin. Ele vê isso como uma ameaça à soberania dele, né, porque o Freeza, tipo, ele é muito mais forte do que todo mundo, praticamente, né. E, enfim, começa esse boato e ele não curte isso, então a solução dele vai ser explodir o planeta dos caras, né, eliminar todos os Saiyajins da existência. Ele faz isso, né, tipo, tranquilamente, ele resolve fazer isso. Só que nesse processo sobrevivem alguns Saiyajins. Originalmente eram 4, hoje em dia são 7. Até a última vez que eu vi, né? Não sei se no Daima eles acrescentaram esse número. É um número... o número de Saiyajins sobreviventes ao genocídio do Freeza só não cresce mais do que os Jedi que sobreviveram à Ordem 66 em Star Wars, né? Mas enfim, comentários à parte. Os nossos sobreviventes aqui no clássico, né? No que a gente conhece dentro dessa história, são o próprio Vegeta, o Nappa, que é meio que o braço direito do Vegeta, o Raditz, que é um Saiyajin, né, um soldado aí razoavelmente forte dos Saiyajins, e o Kakaroto, carinhosamente conhecido por nós como Goku, que foi enviado para a Terra para matar todos os humanos, né? E, enfim, depois eles conquistarem o planeta e venderem o esquema aí que eu expliquei. Augusto errado, ele foi enviado para a Terra para ser protegido do plano do Freeza. Ok, tecnicamente, né? Mas, de novo, estamos falando só do Z, né? O material clássico. De qualquer forma, nem vou entrar nesse mérito. Mas, de qualquer forma, o Vegeta, o Nappa e o Raditz foram notificados de que o planeta explodiu, né? Mas a causa da notícia chegou a eles como se tivesse sido um meteoro que atingiu o planeta. Ainda assim, né, essa notícia é devastadora pro Vegeta, que tenta impor ao longo aí da sua vida uma imagem de indiferença para esse fato, apesar de ainda se orgulhar em ser um Saiyajin e relembrar todo mundo em volta dele o tempo todo que ele é o príncipe dessa raça, agora praticamente extinta, né? Mas... bom, eles terminam a missão deles, voltam pra se encontrar com a Força Freeza, mas o Freeza não se sente mais ameaçado ali pelos Saiyajins, então ele deixa o Vegeta e os parceiros dele sobreviverem. E é isso, né? Ele volta então, eles continuam ali trabalhando pro Freeza, fazendo aí a rotina normal de genocídio e tudo. Até que em algum ponto, depois de alguns anos, né, na verdade, em algum ponto eles estão ali batendo um papo e tal, e aí o Raditz, ele lembra, opa, eu tenho um irmão, né? Vamos lá conferir como tá o Kakaroto, ele podia dar uma moral pra gente aqui e tal. Então o Raditz, ele vai até a Terra, onde ele descobre que o Kakaroto bateu a cabeça dele quando era criança, e então não se desenvolveu igual um Saiyajin normal, né? No caso, ele foi adotado por um senhor, que na altura que o Raditz aparece na Terra, ele já tá falecido, né? Mas que nomeou aquele bebê de Goku, né? E o Goku formou uma família, e apesar dele ter a sede de batalha, né, que os Saiyajins naturalmente têm, ele é completamente dócil. Tipo, ele luta realmente pelo
prazer de lutar, por diversão, né? Ele não tem o instinto de matar alguém sem motivo, nem nada parecido. O Raditz não curte muito essa vibe dele, então eles lutam, só que o Raditz é muito mais forte que o Goku, aí o Goku precisa se aliar com o antigo inimigo dele, né? O Piccolo, e eles conseguem derrotar o Raditz. A dupla vence, como eu disse, mas no processo o Goku morre, e o Raditz deixa o dispositivo de comunicação dele ligado esse tempo todo. Onde foi citado a ele, né, foi citado para o Raditz, por alto ali, sobre as esferas do dragão, que são 7 esferas que, se reunidas, realizam quase qualquer desejo, né. Esse aí eu só esclareci por boa medida. Mas, enfim, então, um pouco antes do Raditz morrer, ele fala que os parceiros dele ouviram isso, né, e que em um ano, 2 Saiyajins mais fortes do que ele, no caso, o Vegeta e o Nappa, vão chegar na Terra. Ele dá esse aviso, né, mais como uma forma de provocar, né, tipo, foi difícil me vencer, né, então, toma aí mais 2 Saiyajins que são ainda mais fortes do que eu, né? De qualquer forma, o ano passa, todo mundo treinando ali pra chegada dos Saiyajins, e eles chegam, né, na Terra de fato, e eles têm como objetivo usar as esferas do dragão pra poder desejar a vida eterna pra eles, né? E agora sim que entra na trama o Vegeta. O que a gente vê do Vegeta na saga Saiyajin é que ele não tem o mínimo de compaixão, né? O Goku, ele luta com o Nappa e deixa o Nappa aleijado na luta deles, mas pede pra eles irem embora, né? Ele deixa o Nappa ali já todo quebrado, mas fala, olha só, não tem mais pra que eu bater nesse cara, vocês vão embora, né? O Goku no meio tempo reviveu com as esferas do dragão, só pra deixar claro também. De qualquer maneira, o Vegeta vê o Nappa ali todo quebrado e mata ele. Tipo, totalmente a sangue frio, né? O parceiro dele de anos, da própria espécie, que já não tem muitos integrantes, por considerar o Nappa um inútil, agora que ele tá aleijado, né? Ele acha isso patético e só mata ele. A gente vê também a seriedade que ele encara a questão social, né, de classe, da classe dos Saiyajins em particular, né? No nascimento, os Saiyajins, eles têm o nível de poder deles medido, e isso determina a qual classe eles vão pertencer. O Vegeta, além de ser o príncipe dos Saiyajins, né, ele nasceu com um poder de luta consideravelmente alto. Já o Goku nasceu com um poder de luta baixo. Então, de início, o Vegeta nem leva muito a sério, mesmo vendo o que ele fez contra o Nappa, né? O próprio Vegeta também era bem mais forte que o Nappa, mas ao contrário do Vegeta, né, que tinha toda essa vaidade e que realmente ele, numericamente, ele era o soldado mais forte da força do Freeza junto com o Capitão Ginyu. Eu sei que vocês podem falar, o quê? Não, o Zarbon, Dodoria e tal. Mas com a transformação do Ozaru ele era, né? Enfim, aí tem uma fraqueza, mas enfim, ele era o mais forte, tá? Numericamente ele era tão forte quanto o Capitão Ginyu, apesar da fraqueza da cauda. De qualquer forma, né? Não é sobre isso que a gente tá falando. Mas então ele já tava assim, confortável no topo, né? Aquela coisa. Enquanto que o Goku, ele nunca se acomodou. Ele sempre treinava, sempre aprendia técnicas novas, ele formou laços fortíssimos, né? De amizade. E por causa dessas características, ele e os amigos dele conseguem vencer o Vegeta na Terra. E além disso tudo, né? No final, o Goku deixa o Vegeta ir embora. Isso deixa o Vegeta totalmente pirado, né? Ele não consegue compreender que ele perdeu pra um Saiyajin de classe baixa, um híbrido, um humano careca sem nariz e um gordinho de sandália e uma espada, né? Só que, assim, isso vai ficar um pouco mais no subconsciente dele por enquanto, porque um problema muito mais agravante surge na vida do Vegeta. Que é, durante o tempo dele na Terra, o Império do Freeza tá espiando o Vegeta. E eles conseguem a informação de que as esferas do dragão são originárias dos Namekuseidins, que é uma espécie do planeta Namekusei. O Freeza, então, vai pra lá, na intenção de fazer a mesma coisa que o Vegeta queria fazer, né? Usar as esferas do dragão e conseguir vida eterna. O Vegeta, então, parte imediatamente pra Namekusei na intenção de reunir as esferas antes do Freeza. O que ele não sabia é que os amigos do Goku também estavam indo para lá, porque muitos deles morreram, né, contra o Nappa, né, na luta e na invasão dos Saiyajins. Então eles estão indo pra lá porque um dos que morreu foi o Piccolo, e a vida do Piccolo estava atrelada à existência das esferas na Terra. Então agora também não tem esferas do dragão na Terra, e aí a rapaziada tá indo pra Namekusei. Então, que maravilha, né? Agora tá todo mundo indo pra esse planeta aí, né? O que será que vai acontecer? Eu digo o que vai acontecer. O pau vai comer. E o Vegeta, ele tá meio desfavorecido, porque ele não pode mais se transformar em macaco gigante, né? O rabo dele foi cortado na Terra, então ele não tem mais essa habilidade. O que significa o que eu tinha falado lá atrás dele ser, tipo, muito forte. Ele ainda é forte, mas ele não é tão forte assim, se comparado aí a alguns dos cabeças aí do exército do Freeza. E o próprio Freeza, então, bom, a gente vai chegar nesse confronto. Mas, de qualquer forma, né? O Vegeta, ele agora tá no planeta de Namekusei, tá procurando as esferas do dragão ali, meio que se escondendo do Freeza ao mesmo tempo, né?
mas nesse processo ele tem que lutar aí com vários membros da Força Frieza que conhecem o Vegeta, né, até pela situação toda do planeta e tal, e pelo Vegeta realmente ser um dos caras mais fortes do exército do Freeza, mas também, como eu disse, tem os caras aí que eram mais fortes do que ele. Só que como o Vegeta, lembra que eu falei que os Saiyajins, quando eles chegam à beira da morte, mas se recuperam, eles ficam mais fortes, o Vegeta, ele recebeu desse benefício depois da luta na Terra. Então, ele tá aí com uma nova dose de poder, ele tá tocando o terror na Força Freeza, né, e aí, enfim, tem algumas que ele perde, mas aí ele não morre, né, então ele se recupera e ele vai ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. No processo aí, na luta contra um dos soldados do Freeza, ele descobre a verdade sobre o planeta Vegeta, né, o planeta dele, que foi de fato o Freeza que explodiu. E como eu falei, de início ele leva isso, tipo, com indiferença, né, de forma até um pouco sarcástica, assim, na reação dele, tipo, eu não ligo pra isso, sei lá o que, nananã. Enfim, vamos já chegar nesse ponto. Mas de qualquer forma, ele vai ficando cada vez mais poderoso e cada vez que ele fica mais forte, né? Cada situação aí de quase morte que ele passa ali, lutando contra os soldados do Freeza, que ele consegue sobreviver, ele fica mais forte e ele começa a achar, ele tá convencido de que ele é o Super Saiyajin. Ele nem sabe o que é o Super Saiyajin exatamente, o que acontece com uma pessoa, mas ele tá se sentindo mais forte cada vez mais e toda vez ele dá um discurso pro oponente aí dele que ele é o Super Saiyajin e que agora o cara tá perdido. Vale dizer que muito do sucesso dele também não foi sozinho, né? Ele acaba que faz uma aliança provisória com o Goku e amigos por necessidade, né? Mas longe de ter alguma relação de confiança ou de amizade entre eles. Mas de qualquer maneira, eles matam todo mundo ali da Força Freeza até que sobra apenas o próprio, né? O Freeza. E cara, o Freeza ele aparece e ele amassa o Vegeta. É bizarro, é bizarro pela confiança que o Vegeta tava carregando com ele o tempo todo, né? Falando que ele era o Super Saiyajin e, enfim, até no meio da luta ele se fere propositalmente pra ser curado e pra poder ficar mais forte, receber o boost de poder, e ainda assim ele não chega perto, perto de fazer qualquer coisa com o Freeza. O Freeza espanca ele, a ponto do Vegeta chorar. Não tanto de dor, né? Mas pela questão de que ele estava totalmente convencido de que finalmente ele tinha atingido o pico do poder dele e que ele era o Super Saiyajin e que ainda assim ele não estava conseguindo nem chegar perto de ser uma ameaça pro Freeza, né? O Freeza, ele tá dominando o Vegeta totalmente, o Vegeta tá completamente desesperado. E o Freeza espanca o Vegeta, deixa ele à beira da morte até que chega o Goku, né? E aí o Vegeta, ele vê o Goku, ele sente o poder do Goku que tá agora rejuvenescido, né? Porque o Goku, ele também sofreu aí bastante nas batalhas contra a Força Freeza e ele tava se recuperando. E agora que ele tá recuperado, ele recebeu também o mesmo boost de poder que os Saiyajins costumam receber. E aí o Vegeta muda o discurso, né? Ele não é mais o Super Saiyajin. Quem é o Super Saiyajin é o Goku. Ele tá sentindo isso, ele começa a antagonizar o Freeza, falando que o Goku é o Super Saiyajin e que ele vai deitar o Freeza na porrada, e aí o Freeza já tá de saco cheio de ouvir de Super Saiyajin e mata o Vegeta. E aí agora a cena que vem aqui é boa, essa aí é fantástica, porque ali o Vegeta, ali nos seus últimos momentos de vida, ele já entendeu que ele vai morrer, né? Quer dizer, ele já tá praticamente morto, ele junta forças para poder falar com o Goku de forma bem aberta sobre tudo que ele sente ali sobre o Freeza, né? E por que é tão importante que o Goku seja o cara que vai derrotar ele, né? O Vegeta, ele começa a chorar, assim, e ele tá implorando pro Goku não ser bonzinho, né? Deixar de lado aí os traços que o Goku tem, né? De, enfim, ser um cara limpo, né? Lutar de forma limpa e respeitar o oponente. Não. Ele fala que, olha só, esse cara aí, ele exterminou a nossa raça. Você é o último da nossa espécie, você precisa ser o cara que vai pôr o fim nisso. E, cara, eu acho essa cena muito boa, muito boa. Se o Vegeta morresse aqui, em definitivo, eu ia estar falando aqui, eu ia estar fazendo um Good Talks falando que ele é um personagem incrível. Quer dizer, eu não faria, né? Porque seria consenso. Mas eu estaria totalmente satisfeito, eu ia achar maravilhoso. Eu ia falar, cara, esse mano aí, pô, tipo, ele é um safado, né? Ele é um genocida e tudo.
mas ele tinha essa questão do orgulho, né? E ele queria muito poder vingar a raça dele. Ele não era tão indiferente a isso quanto ele demonstrava ser, né? E aí, realmente, no momento da morte, ele consegue se abrir um pouco mais. E, de novo, não é pagando de bonzinho, não é, tipo, tendo nenhum tipo de redenção. É literalmente só sendo franco e se pondo ali num lugar de vulnerabilidade que ele nunca mostrou, né? E, cara, cinema, tipo, a primeira morte do Vegeta é maravilhosa, mas infelizmente o Vegeta volta. Ele volta e agora que o personagem dele fica tenebroso. Por quê? Então, o Goku, ele luta com o Freeza e o Goku ganha, né? Ele, inclusive, se transforma no Super Saiyajin. De fato, ele vira um Super Saiyajin. Não vou falar que ele é o Super Saiyajin, porque, enfim, mais Super Saiyajins passam a existir depois, inclusive o próprio Vegeta. Mas o Goku é o primeiro ali entre eles que se transforma e assim ele consegue derrotar o Freeza, né? Só que nesse processo eles revivem todo mundo que morreu ali nas mãos do Freeza em Namekusei. O que inclui o próprio Vegeta, né? Ou seja, ele volta. Ele volta e começa a viver na Terra, tá? Tá, Augusto, e aí? Mas por que é ruim? Bom, vamos lá. Depois dessa situação toda e desse desfecho de personagem maravilhoso que teria sido a morte do Vegeta em Namekusei, como eu disse, ele volta e agora eles estão habitando a Terra, só que o Goku não tá na Terra. O Goku, ele tá vagando ali pelo espaço e ele tá voltando pra Terra, só que eles não sabem exatamente disso. Até que eles começam a sentir a energia de duas criaturas muito poderosas que estão se aproximando da Terra. Um deles é o Freeza, que não morreu, na verdade, né? Na luta contra o Goku, ele foi reconstruído ali para ser meio ciborgue da ideia. E o pai do Freeza também, o Rei Cold, né? Ele tá vindo junto. E agora tá todo mundo tipo, pô, acabou, né? O Goku não tá aqui, nenhum de nós é forte bastante pra lutar com o Freeza, quem dirá com 2 Freezas praticamente. E agora, o que faremos, né? Quando de repente aparece uma pessoa nova que ninguém nunca viu. Ele aparece e mata o Freeza e o Rei Cold, só que tem um detalhe, ele não mata eles de qualquer jeito não, ele mata eles depois de se transformar em um Super Saiyajin. E o Vegeta agora tá salivando de inveja, porque já não bastava o Goku, que é um Saiyajin de classe baixa, ter se transformado em um Super Saiyajin antes dele. Agora tem esse cara aí que apareceu do nada, que também é um Super Saiyajin. Enfim, o tal estranho, né, é o Trunks. Ele é filho do Vegeta, mas ele não revela isso de cara para o Vegeta. Mas ele veio do futuro, né, e aí ele avisa ao pessoal. Em particular, ele avisa o Goku, porque o Goku ele volta, né, ele chega bem na hora H também da chegada do Freeza. E, enfim, o Goku volta pra Terra, que bom, legal, mas aí tem esse cara novo aí, o Trunks, e ele avisa ao Goku que, olha só, daqui a 3 anos vão aparecer 2 ciborgues, tá? Mas são os androides, então eu vou falar android porque é mais fácil. Mas tecnicamente eles são ciborgues. Vão aparecer 2 androides aqui daqui a 3 anos e vocês vão ter que treinar, vocês vão ter que se preparar aí pra lutar com eles, porque no futuro que o Trunks vem, todos eles morrem, menos o Gohan, que é o filho do Goku, né? E o próprio Trunks, que era um bebê na época, mas todo mundo que de fato luta ali com os androides morre. Exceto o Goku, que morre também, mas ele morre por causas naturais, ele morre por conta de uma doença cardíaca. E o Trunks também chega a dar um medicamento pro Goku para ele evitar essa doença, né? Quer dizer, a doença não, mas a fatalidade. Bom, o Trunks então vai embora, né? Ele entra na máquina do tempo dele e vai ali um pouco pro futuro para se encontrar com o pessoal todo, só que depois desses 3 anos que se passam. Só que nesse meio tempo, o Vegeta, agora que ele viu que tem 2 Super Saiyajins, ele tá maluco. Ele tá treinando igual um louco, porque ele também quer ser um Super Saiyajin. Eu vou falar disso com um pouco mais de profundidade quando a gente estiver falando da saga do Majin Buu, mas pra mim isso já é uma das coisas que me deixa um pouco broxado com o personagem do Vegeta. Tipo, eu acho legal o lance dele treinar ali e tal, porque ele quer ser um Super Saiyajin e tudo mais, só que eu acho muito atitude de beta ele ficar treinando pra chegar ali no patamar do Goku e do Trunks, né? Comparando isso com o Goku ele não tá nem aí se fulano ou ciclano são mais fortes do que ele. O Goku ele treina pra ele ficar melhor do que ele próprio, né? O Goku ele tá sempre
enfim, claro que ele se motiva em ver pessoas mais fortes que ele também, mas a meta dele é sempre ser mais forte do que ele próprio, né? Enquanto que o Vegeta, ele sempre quer ser mais forte do que alguém. Normalmente esse alguém é o Goku, né? Mas, no geral, assim, isso só me transmite uma insegurança que talvez muita gente curta, né? Porque humaniza ele, mas eu não sei, cara. Eu acho esse negócio tão patético. Tipo, você se esforçar tanto pra superar alguém que não tá nem aí pra você, sabe? Eu acho muito mais admirável, muito mais, pô, badass o Goku, né? Que treina até outro, sei lá, o Tenshinhan, o Piccolo, que, ok, não são tão fortes quanto o Vegeta, mas que estão treinando ali por eles, né? Mas enfim, mais sobre isso ali na saga Majin Buu e na conclusão também do episódio. De qualquer forma, tá, o Vegeta tá treinando pra ser um Super Saiyajin, ele consegue se transformar em um Super Saiyajin, e isso ali num meio tempo aí entre os 3 anos que se passam, né, do pessoal treinando pros androides. Os androides chegam, e são mais de 2, tá, de início, o Trunks, ele aparece de volta, né, e ele até fica um pouco surpreso com isso, mas aí, até que então, os 2 que ele conhecia aparecem, agora com um terceiro integrante também, que ele não conhecia, e o Vegeta tá Super Saiyajin agora, ele tá se achando o Bambambam e ele vai lutar com esses androides, ele vai botar esses androides no asfalto. Não vai nada, ele vai ser de novo tratorizado pelo Android 18. E aí, de novo, a gente vê mais comportamento beta do Vegeta. Porque o que ele faz depois de tomar um sacode? Ele vai treinar, ele vai admitir a derrota, vai fazer qualquer coisa. Não, ele vai ficar ali, #chateado, dando birra por dias, se pá, até semanas, nem lembro agora de cabeça, mas vai ficar fazendo isso, ignorando todo mundo. Ou ignorando não, porque, enfim, tem um ponto que ele sente que o Piccolo ficou muito mais forte, né? Porque o Piccolo faz uma fusão com o Kami, que aumenta bastante o poder dele. E o Vegeta chega lá, que é isso? Você tá tão forte? Não, por que você tá tão forte? Você não era pra ser mais forte do que eu, sei lá o quê? Nananã. O cara começa a ter um piti. E aí, enfim, ele continua lá, tipo, boladinho. E aí o Goku chega e fala, pô, Vegeta, por que você perdeu a sua luta, né, e tal, que dura. É porque o Goku, ele tava ausente durante a luta, porque ele tava lidando com a doença do coração, né, só que nessa linha do tempo ele não morre, ele sobrevive, agora ele tá recuperado, e ele fala pro Vegeta que ele conhece um lugar que dá pra treinar por 1 ano, no período de 1 dia. Vou explicar melhor, né, o Goku, ele leva o Vegeta até a sala do tempo, onde... Quer dizer, nem tem muito o que explicar melhor, né? Mas, enfim, essencialmente, essa tal sala do tempo lá dentro se passa 1 ano, enquanto que fora dela se passa 1 dia. E esse vai ser o macete. Eles vão treinar aí nessa sala e vão ficar, tipo, né? Em 1 dia vão ficar tão fortes quanto eles ficariam treinando 1 ano direto. E o Vegeta é o primeiro a usar a sala do tempo com o filho dele, né? O Trunks. Mas ele nem fala com o Trunks enquanto ele tá lá. Ele fica treinando ali na dele, né? Enquanto isso, na Terra, o pau tá comendo solto, porque foi revelado que, na verdade, existia mais um androide esse que veio do futuro também, mas ele é bem diferente, né? Ele é meio inseto, enfim, é o Cell, né? Pra quem assistiu Dragon Ball já, que eu imagino que seja quase todo mundo que tá ouvindo, mas de qualquer forma, se não, tem um outro androide que veio do futuro, e ele foi criado, na verdade, com todas as células, assim, dos Guerreiros Z, né? Que é como são chamados os amigos do Goku e o próprio Goku, né? Ele foi criado com as células dele, então ele é, tipo, muito forte, ele tem todo esse potencial, só que para ele atingir a forma perfeita dele, né? Ele tem que absorver a Android 18 e o Android 17. Só que na linha temporal dele, eles foram mortos, então ele teve que ir para essa linha temporal também para encontrar eles, né? Que estão à solta. De qualquer forma, esse cara tá aí, ele é muito forte e ele tá dando um apavoro na galera, até que o Vegeta sai da sala do tempo e ele tá muito forte. Agora ele tá muito forte, ele vai mostrar aí pra esse tal de Cell quem é o manda-chuva. E ele vai lá, ele luta com o Cell e ele tá totalmente massacrando o Cell. Só que o Cell, ele consegue manipular o Vegeta, né? Ele basicamente fala, tipo... Pô, né, você tá me batendo muito, mas se eu tivesse na minha forma perfeita, tivesse absorvido os androides, né, ou a androide, porque ele só precisa absorver a 18, ele já absorveu o 17. Se eu tivesse absorvido ela também, eu estaria na minha forma perfeita e você nunca ia me tocar e tal. E o Vegeta fala, então vai lá absorver a tal androide 18 e aí a gente vai lutar. E é isso, e aí o Vegeta auxilia ele em absorver a androide 18,
E aí, o que vocês acham que acontece? O Vegeta vai conseguir agora bater no cara? Não vai nada. Vai ser tratorizado de novo. E ele sobrevive porque o Trunks intervém, ele luta com o Cell também, mas perde. Só que no processo o Cell fica tipo, quer saber? Eu tô tão forte aqui e tal. E, pô, que desperdício, né? Seria só matar vocês aqui e depois explodir o planeta. Então eu vou fazer um torneio, né? E a regra do torneio é muito simples. Eu sou meio que o campeão do torneio, né? E vocês podem vir me desafiar, podem mandar quantos vocês quiserem. E se eu ganhar, eu vou explodir o planeta. E se vocês ganharem, o planeta continua intacto, porque vocês vão ter que me matar, né? Essencialmente é a regra do torneio. A partir disso, o Goku sai da sala do tempo, né? Ele entrou depois do Vegeta, então ele estava ausente aí durante esse dia. E o torneio vai ser daqui a uma semana. E aí, isso que também é complicado. O Vegeta, ele fica lá, tipo, o Kakaroto está tão forte, não é possível que ele tenha ficado tão mais forte do que eu, papapá. Enfim, fica reclamando, fica ali sendo o Vegeta, fica resmungando, sendo rabugento, só que continua perto de todo mundo, né? Ele fala que todo mundo lá é tão irritante, ele tá toda hora tão de saco cheio de todo mundo, mas ele continua lá, né? Continua lá pra ficar enchendo o saco também. E pra ficar reclamando. É isso que o Vegeta faz durante 90% do anime. Os outros 5% ele sendo tratorizado e os outros 5% ele fazendo alguma coisa de decente. Mas enfim, passa a semana, os Jogos do Céu acontecem, o Vegeta tá ali de espectador, né? Aí o Cell primeiro luta com o Goku, mas o Goku entende que não vai ganhar do Cell. E aí ele passa a bola pro Gohan, né? O filho dele. Que ele sim, o Goku sabe que tem um potencial absurdo, né? E que de fato se concretiza. O Gohan, apesar de ser um pacifista, ele entende ali que se ele não fizer nada, todo mundo que ele ama vai morrer. Então ele consegue despertar esse poder dele, mas ele é um pouco imaturo, assim. Ele, enfim, ao invés de terminar o serviço, ele fica brincando com o Cell, querendo torturar ele um pouco, né? Meio que pra fazer ele pagar. Porque ele se sente muito no controle da situação. Mas ele não tava tanto no controle assim, porque o Cell vai explodir o planeta, né? Quando ele entende que não tem mais nada pra fazer, e o Goku tem que se teletransportar pra longe com o Cell, né? E o Cell explode outro planeta, o planeta do Sr. Kaiô. Só que o Cell, assim, o Goku morre e tal, acham que o Cell tá fora da Terra e morto também, mas não, o Cell ele consegue se regenerar e ele volta pra Terra, imediatamente, assim. E logo na chegada ele já mata o Trunks, né, o filho do Vegeta. E o Vegeta ele fica muito, muito, muito furioso com isso, né. Assim, o tempo todo o Vegeta ele tratava o Trunks com frieza, com indiferença, até com deboche, né, nem tanta indiferença, ele meio que, enfim, demonstrava ali não gostar do Trunks. Mas quando ele vê o Trunks morrer e tal, bate aquele instinto paternal, né? E ele vai pra cima do Cell ali, só que não consegue fazer nada, porque o Cell é muito mais forte do que ele. Então, o Cell dá uma porrada no Vegeta que ele já cai ali semi-nocauteado, que força o Gohan a pular na frente dele pra o Cell não matar o Vegeta também. E nisso o Vegeta ele se desculpa com o Gohan. Bom, vamos falar de duas coisas aqui primeiro. A reação dele à morte do Trunks. Tipo, legal e tal, né? Tipo, ele não era tão frio quanto parecia. Mas, sei lá, eu acho que eles fizeram isso muito, 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 muito melhor com a relação do Piccolo com o Gohan. Que é a mesma coisa. Assim, exceto que o Gohan não morre, né? O Piccolo ele se sacrifica pra proteger o Gohan. No caso, o Vegeta ele não teve esse tempo de reação. Mas, de qualquer maneira, assim, eu acho que a gente vê mais no desenvolver da relação do Piccolo com o Gohan a formação, né, do afeto, o carinho que o Piccolo tem pelo Gohan ali em momentos que o Gohan não tá olhando e tal, enquanto que o Vegeta ele mostra bem menos isso em relação ao Trunks. Então eu não acho que o build-up seja tão bem feito quanto como, né, eu citei aí do Piccolo e do Gohan. E a outra é ele se desculpando pelo Gohan, quer dizer, pelo Gohan não, mas para o Gohan, enfim, por algumas atitudes dele e tal. Mas, de novo, aí se eu falei que o lance do Trunks não era tão bem feito quanto o do Piccolo do Gohan, eu acho que essa aí tem menos impacto do que a morte dele contra o Freeza, né? Porque, bom, primeiro que ele nem morre aqui, mas, enfim, no que eu tô falando dessa situação, assim, de desespero, ele poder ser um pouco mais transparente. Tipo, beleza, mano, tá, desculpado, mas e agora, sabe? Tipo, não tem tanto aquele investimento pessoal do Vegeta, né, com o Cell.
E nem tanto com o Gohan, tipo, ele tem momentos ali com o Gohan, um pouco, né, onde ele, desde a saga do Freeza, fala, tipo, pô, o garoto tem potencial e tal. Não dessa forma que ele fala, mas ele fala, tipo, essencialmente isso. Mas ele não tem a mesma relação com o Gohan que ele tem com o Goku, né, de, tipo assim, um complexo de inferioridade enorme. E, enfim, o Goku de ser um Saiyajin puro, né, não híbrido igual o Gohan, muda um pouco o dilema. E o Freeza, então, pô, preciso nem falar, assim, o histórico do Vegeta com o Freeza é muito extenso e realmente existia ali uma rixa emocional, né? Ao contrário do Cell, que eu só, tipo, ele me bateu. Tipo, e aí? Mas, enfim, o Gohan e o Cell, eles têm um embate ali, onde o Gohan, ele consegue sair vitorioso. Muito graças ao Vegeta, né? Que ajuda o Gohan, distraindo o Cell ali durante esse embate. Mas depois disso o Vegeta ele fica meio, tipo, reflexivo ali sobre o Goku e tal. E aí ele fica tipo, cara, quer saber? Eu não sou guerreiro coisa nenhuma. E aí, a partir disso, ele vai viver a vida dele ali como marido, né? Marido da Bulma, no caso, né? Ele tá aí com a Bulma, que sabe-se lá o que ela viu nele, né? Imagina, o cara matou todos os amigos dela de mais longa data. Quer dizer, tecnicamente foi o Nappa, né? Mas aí, enfim, se você falar isso, a mesma coisa que você falar, o Michael Corleone nunca matou ninguém, exceto o capitão da polícia e o Soloso, né? O resto, ele que deu as ordens. Tipo, enfim, né? Ele que matou. Pô. De qualquer forma, o Vegeta tá com a Bulma e tal, e agora ele tem esse bebê, né? Que é o Trunks, só que, enfim, da linha temporal deles. E o Goku tá morto, né? E é isso. E agora a Terra tá em paz. E ele vai viver a vida dele nessa paz, assim. Ele continua treinando, porque é algo que os Saiyajins curtem, né? Ele treina, assim, rigorosamente. E ele não precisa trabalhar nem nada, porque a Bulma é bilionária. E é isso. Ele vai viver essa vida até que, 7 anos depois, ele fica sabendo de um torneio de artes marciais e nesse torneio ele também foi informado que o Goku vai participar, né? O Goku, ele tá morto ali durante esses 7 anos, ele fica morto, ele prefere estar morto porque ele sente que ele atrai muito perigo pra Terra, mas ele vai voltar esse um dia pra lutar no torneio, né? Eles permitiram fazer isso, permitiram que o Goku fizesse isso. E aí o Vegeta, ele fica aí nessa fome de novo, tipo, né, isso meio que ressuscita dentro do Vegeta essa vontade, assim, de, pô, vou lutar, preciso lutar com ele, preciso tirar isso a limpo, né, tem que ter essa chance. Mas vocês acham que vai ser mais um dia normal ali na Terra, o dia que o Goku volta? Nada disso. Durante o torneio é revelado que chegou um cara aí do espaço, né, que vai ressuscitar uma criatura que está selada na Terra já há muito tempo. Só que para fazer isso ele precisa reunir, né, esse cara do espaço, esse feiticeiro, o feiticeiro, né, o Babidi. Ele precisa de poder, assim, ele precisa roubar o poder aí de algumas pessoas para injetar nessa criatura, chamada de Majin Buu. Eles são avisados isso através do Supremo Senhor Kaiô, que top 3 personagens mais burros que eu consigo pensar agora de cabeça. Eu provavelmente conseguiria pensar em mais, só que, enfim, esse cara é um banana no início. De qualquer forma, né, eles estão no torneio aí, eles veem esses caras aí que vieram pra roubar energia, eles entram ali em conflito com essa galera e eles conseguem perseguir os caras até a nave do Babidi, onde eles têm que lutar aí com uma série de capangas do Babidi pra chegar ali no Majin Buu, né, e tentar impedir a ressurreição dele. Só que no processo o Vegeta ele tá ficando de saco cheio, porque ele queria estar lutando no torneio, porque ele queria estar lutando com o Goku especificamente, e o Goku só vai estar na Terra um dia, e ele tá de saco cheio, né? Como eu disse, ele tá tipo, cara, a gente tá aqui perdendo tempo com esse problema que pra eles, realmente, o Supremo Senhor Kaiô, né? Como eu falei, ele era meio imbecil. Então ele não tava ligado, tipo, ele tava falando pra eles, tipo, tem esse cara aqui que é muito forte, cuidado. E o cara era, tipo assim, nível Saga Freeza, sabe? No máximo. Enquanto que a galera que tá, tipo, anos-luz acima de poder nessa altura do campeonato, né? Então eles estão espancando todo mundo, praticamente. Exceto o último dos capangas do Babidi, que é o Dabura, né? Quem luta com ele é o Gohan. E o Gohan, ele não tem treinado aí esses 7 anos de paz, então ele tá bem mais fraco e o Vegeta, isso deixa o Vegeta ainda mais irritado. Tipo, o Vegeta, ele só tá irritado. Quem diria? O Vegeta, ele tá achando motivo pra ficar de saco cheio com tudo, né? Ele tá irritado que ele não tá lutando com o Goku, ele tá irritado que o Gohan tá mais fraco, ele tá irritado, é a emoção padrão dele. Só que aí, né, o Babidi e o Dabura, eles percebem isso.
E eles conseguem, né, através de magia, controlar a mente de alguém que tem maldade no coração. Mas agora vem o que pra mim, tipo assim, na Saga do Céu, o Vegeta ele é meio chato e é meio patético ele ficar reclamando de tudo e ele só tá lá enquanto ele pode muito bem ir embora da Terra a hora que ele quiser, já que ele fala, ele não liga pra ninguém, ele odeia todo mundo, todo mundo são uns idiotas, enfim, mas ele fica lá, né, fazendo sabe-se lá o quê. Mas beleza. Só que aqui, na Saga do Majin Buu, ele, quando percebe que o Babidi tá tentando invadir a mente dele, ele permite que o Babidi faça a magia dele, porque ele sabe que se ele permitir isso, não só ele vai ficar um pouquinho mais forte, né? Porque depois dele ver o Goku, ele entende que o Goku ainda é mais forte que ele, então ele precisa aí desse pequeno boost de força através do Babidi. E mais do que isso, ele quer ser meio que liberto, assim, dos laços que ele formou nesses 7 anos da Terra, né? Com a Bulma e com o Trunks, principalmente. Ele sente que isso é fraqueza, ele quer que o Babidi liberte a maldade no coração dele, para que ele possa, enfim, lutar sem muita restrição. Só que assim, o Babidi possui ele, de novo, como eu disse, o Vegeta permitiu. E além dele permitir, ele consegue rejeitar as ordens do Babidi. O Babidi, ele tenta controlar a mente dele para ele matar o Supremo Senhor Kaiô e tal, e o Vegeta, ele não quer nem saber, ele não tá nem aí. Ele resiste à magia do Babidi, ele só precisava do boostzinho de poder para lutar com o Goku, que é o que ele quer de verdade. E cara, é muito paia. Tipo, sério, essa é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida, porque, tipo assim, ele chega, aí tá, agora ele tá com o poder, né, um pouco a mais, ele vai lá, ele mata centenas de civis com uma explosão, né, com uma rajada de energia, e o Goku tá bolado também, ele fala, quer saber, amigão, então agora tu vai pagar. Só que ainda assim o Goku pega leve com ele, porque o Goku poderia ter matado ele com um soco, e ele não faz isso. De qualquer forma, o Goku, né, que também é um grande fã de uma boa luta, se bota ali num nível de poder igual ao do Vegeta e começa a lutar com o Vegeta. Até que eles percebem que no processo, né, da luta, cada vez que o Vegeta danificava o Goku, ele estava transferindo um pouco de poder pro Majin Buu. Então eles estão lutando ali já há bastante tempo e o Majin Buu é ressuscitado. Eles conseguem bater a meta aí de poder que eles precisavam e o Majin Buu é ressuscitado. E o Goku fala, cara, parou, entendeu? Tu tá sentindo aí, o cara tá solto, só que não vai ser molezinha, não. Não vai ser serviço dado. Aí o Vegeta fala, tem razão, vamos declarar um empate. Aí o Goku fala, pô, que bom que você me ouviu e tal. E aí o Vegeta vai lá, covardemente, nas costas do Goku e dá um soco nele, o Goku desmaia. E assim, podem dizer que, porque o Vegeta, ele queria limpar aí a bagunça que ele fez sozinho. Tá, mas e aí, né? Enfim, ele vai lá, né? Vai lutar com o Majin Buu agora, sem o Goku, por que não, né? Porque ele é o Vegeta, ele vai resolver isso sozinho. E, pô, tentem adivinhar o que acontece com ele. Ele é esfregado no chão pelo Majin Buu, tipo, com facilidade. E aí, depois dele tomar a porrada, né? Porque antes ele tava ali, tava cheio de marra, matando civil, fazendo tudo. E aí, em poucas horas depois dele tomar uma surra, ele fala, realmente ficou meio complicado pro meu lado. Então ele tem um plano. O plano dele é se matar. Não assim, né? Assim, ele vai se explodir. Ele vai usar toda a energia dele pra se sacrificar ali pra matar o Majin Buu. Aí você vai falar, pô, Augusto, e essa cena aí? Braba, não? Não, mano. Essa cena é patética. É ridícula. É uma das cenas mais ridículas e, tipo, idiotas que existem. Porque o Vegeta... Sério, tipo, você deve estar falando, não é possível, isso aí você deve estar de rage bait. Não é. O Vegeta, ele, horas atrás, mata centenas de civis. Tudo pra lutar com o Goku, que ele poderia ter feito qualquer dia da vida dele. Você vai falar, não, o Goku ele só voltou esse um dia pra Terra, o Vegeta só tinha essa oportunidade. Mentira, mano, mentira. O Vegeta poderia ter ido pro planeta do Senhor Kaiô quando ele quisesse lutar com o Goku.
Você vai falar, não, como assim? Ele não morreu? Mas o Cell foi pra lá. E o próprio Goku, né? Ele usou, tipo, o teleporte pra ir pra lá. Nenhum dos dois estava morto. E mesmo assim eles conseguem chegar lá. Então o Vegeta, ele tranquilamente conseguiria ter chegado lá, né? Todo ano, eles tiveram 7 anos aí. Ele poderia ter usado as esferas do dragão 1 ano, se ele quisesse, pra ser mandado, tipo, sei lá, 1 mês no planeta do Senhor Kaiô pra ficar lutando com o Goku o dia inteiro, né? Mas não, ele tá cismado que tem que ser agora, e pra isso ele coloca ali a vida das pessoas que ele supostamente tanto ama em risco e mata, sei lá, quantos inocentes também. E durante esse tempo todo fazendo deboche da situação, cheio de marra. E aí ele vai lutar com o Majin Buu finalmente, né? E aí ele é esfregado no chão. E aí, parece que não foi tão boa as minhas ações, né? E é isso que me pega, cara. É muito fácil alguém se arrepender depois de tomar uma porradona. E não é tipo assim, sei lá, o Darth Vader que, né, é queimado e tal, e enfim, e passa aí anos da vida dele remoendo e sentindo ódio ali da própria fraqueza e tudo. Não, é tipo, ele faz isso tudo acontece em poucas horas. Em poucas horas. Tipo, ele toma a porrada e aí imediatamente ele. Dei mole, né? Vou ter que tentar consertar isso aqui. Aí tá, como eu disse, né? Ele se explode. Não mata o Majin Buu, eles ainda têm que lidar com isso. Nem isso o cara consegue fazer. Mas enfim, aí tá, o Majin Buu ele tá lá, fica solto, acontece um monte de coisa com o Majin Buu. Só que aí tá, o Majin Buu, ele meio que, tipo, passa por algumas transformações, né? Alguns. Nem são transformações exatamente. Tipo, ele meio que vira outro ser, tecnicamente. Mas de qualquer forma, ele tá mais forte. É isso. Tem um Majin Buu mais malvado e mais forte que tá na Terra solta agora. E ele já botou todo mundo no chinelo. Só quem tá lá é o Goku. E o Goku vai ter que lutar com ele. E o Goku tá sozinho. E o Goku é muito mais fraco do que ele. Mas aí, ó, conseguem fazer a boa, conseguem trazer o Vegeta de volta pra Terra pra tentar ajudar nessa parada, né? Pra ele fazer a fusão com o Goku, é uma técnica, ele fazer a fusão com o Goku e eles ficarem muito mais fortes e conseguirem ganhar do Majin Buu. E agora eu vou trazer pra vocês, né? Lembram lá atrás eu falei do Vegeta, que ele morre na saga do Freeza e que é muito bom, muito bem construído e tal, e eu acho que trazer ele de volta, né, foi meio ruim por tudo isso que eu falei, que tipo assim, ele só fica lá pra reclamar, tipo, parece que eles não tinham muito propósito com o personagem dele. Aconteceu com o Piccolo e com o Tenshinhan também, né, depois que o arco de personagem deles foi um pouco concluído, eles meio que estão lá ali, enfim, mas não fazem muita coisa, né, efetivamente. O Piccolo até é um pouco mais que o Tenshinhan, mas enfim, ainda assim, não é um personagem tão dinâmico depois de toda a transformação deles do mal pro bem, né? O Vegeta, ele só, enfim, só faz cagada. E só fica reclamando. Isso que também é um saco. Mas, então, né, como eu falei, trouxeram ele de volta pra ficar fazendo isso aí. Só que aí, beleza. Ele morreu de novo agora nessa saga do Majin Buu, né? Se sacrificando. E falar, pô, Augusto, talvez você tenha sido meio duro com ele, porque, né, ele voltou ali, mas, pô, no momento ele propriamente se redimiu, né, ele não se sacrificou contra o Freeza, ele só morreu, né, então ele nunca conseguiu meio que ter essa transformação, embora, claro, teve o final da Saga do Céu e também é meio tosco as motivações dele de lutar com o Goku aquele horário específico, aquele dia específico, quando ele poderia ter feito isso qualquer hora da vida dele. Mas enfim, podem falar, não, mas o sacrifício dele valeu sim, foi bom. Ele precisava desse período aí, porque ele nunca conseguiu tirar limpo, né? Ele nunca conseguiu ter a tão desejada revanche dele contra o Goku, embora, de novo, ele poderia ter feito isso quando ele quisesse, mas porque ele é maluco e totalmente descontrolado e totalmente beta, ele não tem controle sobre as emoções, ele precisa lutar com o Goku ali agora, por qualquer motivo, embora ele pudesse ter feito isso qualquer dia da vida dele. Mas ele, enfim, tem que matar um monte de inocente pra depois de tomar uma porrada se arrepender, mas tá, ele, né, faz a homenagem ao Goku, entre outros, né, mas inclui o Goku na homenagem dele antes dele se sacrificar e tal. Você pode falar que é bom. Quer dizer, eu discordo, mas, enfim, se eu me falar que você gostou, eu não vou falar, tipo, não, tá maluco. Só que aí trazem ele de volta, cara. Trazem ele de volta. Pra quê? Pra ele dar outro chilique, dar outro ataque de pelanca. Porque ele não vai fazer a fusão com o Goku, ele não vai.
E aí, cara, chega a ser patético, mano. Ele não vai porque o Goku não usou 100% do poder dele na luta deles, o Vegeta tá com o ego ferido por causa disso. E porque ele jamais vai fazer uma fusão pra ganhar mais poder, porque papapá, pipipi, meu orgulho, pipipi, Saiyajin, pipipi, papá. Cara, o Goku ele dá uma lição de moral astronômica no Vegeta durante esse tempo, de tipo assim, escuta aqui, amigão, acorda, entendeu? A raça já tá extinta há mais de sei lá quantas décadas, né? E você agora tá pondo a risco essa nova raça aqui que te adotou e que você tá construindo. Pô, por causa desse orgulho tolo. E que de novo. E aí que tá. São coisas que já eram pra estar resolvidas, sabe? Tipo, eu não tô querendo simplificar, né? Obviamente, um cara aí que passou por um genocídio de raça e que, enfim, que viveu aí num exército intergaláctico que fazia genocídio ainda de mais raças. Não tô falando assim que ele vai ter um perfil psicológico pra ele poder superar isso aí de boa, mas o que eu tô falando aqui é que ele já demonstrou essas etapas. Ele já demonstrou essa maturidade, assim, né, em reconhecer o valor. Como eu disse, no próprio sacrifício dele na mesma saga, na saga Majin Buu. Ele, né, valoriza ali, mostra que valoriza o Goku. Ele faz isso também um pouco no final da saga do Cell, né? Enfim, e é isso, só que não, só que ele continua com birra, continua lento, continua tudo. Tipo, enfim, ele fica ali um pouco mais tranquilo e ele aceita, né, eventualmente fazer a fusão com o Goku, porque ele entende que não vai ter jeito, né? Ok, o Vegeta de uma saga atrás não faria, né? Mas é isso, aí a saga do Majin Buu se conclui. Eles conseguem derrotar o Majin Buu, né? Só que, assim, falando do Vegeta, ele conclui falando: realmente, Kakaroto, você realmente é o número um, porque, né, enquanto eu sempre fui egoísta e não aceitava a ajuda de ninguém e fazia tudo do meu jeito e tal, você ia se aprimorando e, sabe, ajudando todo mundo, você sempre encarou as coisas de cabeça erguida e tal, enfim, né, ele tem um discurso ali de respeito pelo Goku. E aí sim, né, a gente entra em Dragon Ball Super, onde eu não tenho muito pra falar dele, além de que ele ainda tá meio rabugento, ele ainda tá meio ranzinza, mas ele tá mais de boa, tipo, ele não é tão fissurado assim, ele não é tão vaidoso, enfim, ele só é meio rabugento, mas não muito também, né, ele é meio sem personalidade, ele é tipo um Goku 2, tipo assim, ele é uma pessoa, não em personalidade, mas em questão de ser um Saiyajin forte que tá ali pra ajudar. E é isso, assim, em resumo, o que eu posso falar do Vegeta é o que eu falei aqui. Eu acho que depois da saga do Freeza, ele não serve nenhum propósito na história, além de agir igual um idiota pra que o roteiro ande pra frente. E beleza, né? Tipo, legal, assim, eu acho por um lado legal ter um personagem que tá nem aí pro bem maior e tudo. Mas o que me irrita é porque ele reclama o tempo todo, de tudo. Cara, não tem ninguém te obrigando a estar na Terra, entendeu? Tipo, por que você vai ficar falando, esses terráqueos são uns fracotes, esses caras aqui são uns otários, eu sou muito melhor do que todo mundo, tan. Então, cara, vai embora. Se tu é isso aí tudo, vai começar teu Império Galáctico aí, tá? Pega uma nave e vai embora. Tipo, o cara só fica lá pra encher o saco, pra estragar tudo e pra tomar porrada ali, pra ser. pra depois ficar, tipo, só com cara fechada e dando birra. E esse tempo todo, né? Tipo, esse tempo todo, assim, se comparando com o Goku e não aceitando que o Goku é mais forte. Enfim, sei lá, cara. Totalmente beta. Tipo, um personagem pouquíssimo atrativo pra mim. E que realmente eu creio que narrativamente teria sido um dos melhores personagens se tivesse ficado morto depois da saga do Freeza, né? Aí sim eu olhar ele como um cara que não é bonzinho, tipo, não precisa ser bom. Eu espero que eu não tenha dado essa impressão, assim, de que, eu só gosto de personagens bons. Bons, no caso que eu digo, é bondosos, né? Personagens do bem. Tipo, não é o caso, nem um pouco. Mas é que o Vegeta realmente, tipo, ele não consegue sustentar
o tanto que ele fala, ele não consegue manter essa imagem. Ele é patético, chega a ser engraçado ver ele sendo todo pomposo ali e no final das contas tendo que abaixar a cabeça pro Goku, que ele sim é um cara que treina, se dedica, que faz tudo pelo bem melhor e que é um cara aí realmente alfa, né? Como dá pra ver, porque todo mundo espera o Goku pra resolver as coisas, todo mundo confia no Goku. O Goku é tipo o líder do grupo, né? Enquanto que o Vegeta é um cara que ninguém leva a sério e ninguém entende por que ele continua lá pra fazer uma carinha de mal que não assusta ninguém, porque todo mundo tem o telefone do Goku salvo, caso ele tente qualquer coisa. Mas é isso. Bom, falei bastante. Vamos lá para as considerações finais. Bom, pessoal, foi isso. Essa foi a minha opinião sobre o Vegeta. Eu falei que ia tentar falar de forma mais breve, mas acabou que não foi nem um pouco breve. Mas, não sei, eu só fui falando aí e foi o que foi, né? Achei que ia ser mais rápido, porque eu não falei, tipo assim, se você já assistiu Dragon Ball, né, que eu acho que a maioria do caso de vocês sabem, eu não comentei nada, tipo, muito profundo do futuro do Trunks, eu não comentei nada, assim, do Gohan, né? Exceto muito rápido ali da transformação dele em Super Saiyajin 2, mas enfim, né? Não comentei nada de nada. Mas ainda assim, falei muito. Muito louco. Mas não sei, eu prefiro fazer dessa forma porque, sei lá, acho que é mais democrático, né? Porque se você é fã de Dragon Ball, você reescutar tudo isso é legal um pouco, tipo, eu sinto pelo menos, você vai relembrando assim de coisas da série, e se você não viu, você pelo menos não vai estar totalmente perdido na farofa. Mas eu recomendaria assistir, né? Realmente, assim, não sei, se eu soubesse que todo mundo que tá assistindo esse Guto Talks tivesse também assistido Dragon Ball, eu teria com certeza poupado bastante tempo. Mas pra mim é tranquilo ficar falando aqui sobre, né? Principalmente sobre Dragon Ball, que é algo que eu amo muito, muito, muito. É imensurável, assim, o impacto que Dragon Ball teve na minha vida. Mas é isso. Bom, vamos ver, né, qual vai ser o próximo tópico do Good Talks. Eu, pela primeira vez aí, tive um request, né? Tive um pedido que eventualmente será atendido, provavelmente será no próximo Good Talks, mas vai depender aí também do desenrolar dos já previamente citados rumores num certo jogo aí. Mas, enfim, mas se lançar também, eu não vou fazer sobre isso, não. Vai ser o request. Mas, Augusto, qual é o request? Descubra. mas é isso, pessoal. Comente aí, da forma que for possível, a sua opinião sobre o Vegeta e por que não, na verdade, ele é um Sigma, sei lá o que, ou qualquer coisa dessas. Mas é isso, né? Considerações finais. Esse cara aí é uma piada e totalmente betinha. É isso, galera. Muito obrigado. Valeu.